Bem-vindo a esse canal e a esse ser humano que vos fala. A ideia desse vídeo é contar um pouquinho para você de todo esse processo que foi para mim, e eu te garanto, foi uma processão, tá? Para começar finalmente a gerar conteúdo, criar conteúdo aqui para o YouTube, espalhando um pouquinho das coisas que eu acredito, que eu vibro, que eu sinto, que eu já passei na minha trajetória e que são também ferramentas de trabalho, ferramentas de estudo hoje na minha vida. Para você que está aí, eu já te adianto que os temas principais desse canal de agora em diante, na verdade essa sempre foi a ideia, tá? Isso nunca mudou, mas talvez eu tenha mudado para estar no momento certo para estar falando isso para você. Mas voltando ao ponto, os temas principais desse canal serão autoconhecimento, espiritualidade, yoga e também psicologia/terapia. Esses são os meus temas profissionais, são meus temas de estudo principal, eu tenho toda uma jornada e eu quero contar um pouquinho dessa jornada para você. E eu quero que você sinta aí se vale a pena, se você sente conexão comigo, se você sente conexão com a minha verdade, se você sente que os meus temas vão de encontro a coisas que você procura, que você gostaria de refletir, de entender. Eu vou contar um pouquinho da minha bagagem, da minha história nesse vídeo para você, para explicar por que esse canal demorou tanto tempo para sair. E tiveram muitas andanças aí no meio. Já garanto para você que nesse vídeo eu vou estar te falando de algumas histórias bem cabulosas que aconteceram comigo. E algumas muito profundas e muito intensas, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que tendia a ser uma pessoa intensa no geral, assim. Quando eu escuto pessoas próximas que falam de mim em diferentes momentos da vida, eu acho que eu tenho essa tendência de adentrar nos assuntos, sabe? Então nada de que eu fiz dentro desse caminho de autoconhecimento e espiritualidade foi pela metade. Então, para começo de história, só para você saber que esse canal já tinha vídeo gravado para ele desde 2019 e 2020. Esse setup e equipamentos que eu estou usando aqui, metade ou mais da metade deles, luz, o celular é basicamente o mesmo, um tripé que eu comprei na época, eu comprei em 2020 e 2021. Talvez até 2019 algumas coisas, tá? E eu quero contar essa história para você porque foi essa grande virada que me deu vontade de gravar conteúdo e eu quero explicar exatamente por que eu também não consegui gravar conteúdo. Então eu quero fazer uma linha do tempo aqui para você me conhecer e entender o que eu passei. 2016 foi um momento de virada de chave na minha vida, onde eu participei dos Jogos Olímpicos Rio 2016, trabalhei lá durante 2 anos e pouco, trabalhei no Parque Olímpico, tive uma experiência muito profunda, muito interessante com o mundo de grandes eventos, me empolguei com a situação, mas eu tive uma grande guinada através de um encontro, que é um momento para um outro vídeo, porque só esse encontro dá um vídeo inteiro sobre sincronicidades e encontros misteriosos que a gente tem na vida que parece que clicam a gente de um outro lugar. Mas enfim, por hora eu tive um encontro muito mágico que me levou para uma espécie de retiro e nesse retiro eu abri a minha visão para assuntos espirituais. Desde ET, curas holísticas, terapias das mais diversas e dentre isso tudo, que nunca me chamou muita atenção, para ser sincero com você, você vai conhecer um pouquinho mais de mim, você vai entender, yoga. O yoga parece que me fez um convite interno muito, muito, muito profundo. E só para você saber, eu inicio as pessoas em Kriya Yoga, que é um tipo de yoga integral, e eu também dou um curso de yoga como ferramenta de autoconhecimento. O yoga transformou minha vida, eu vou te explicar como. Digamos que nessa empreitada que eu me adentrei, com esse yogi que apareceu na minha vida e me contou sobre o livro de Paramahansa Yogananda, que é a autobiografia de um yogi, depois desse que eu li esse livro, eu lembro que eu chorava copiosamente quando ele falava de Kriya Yoga. Eu chorava copiosamente quando ele falava do guru dele. Eu falei, eu sei que tem um guru me esperando na Índia. Eu tinha um clarão, uma sensação absoluta de que isso era verdade. Então, depois desse convite que eu senti do yoga, tudo na minha vida girou em torno de autoconhecimento, em busca desse autoconhecer e conhecer esse tal de ego, essa estrutura íntima que a gente tem, que parece que às vezes sobressai tanto que sai e se separa com o resto do mundo, com o resto da vida, né? E como o yoga começou, só os livros, o entendimento, a filosofia do yoga começaram a me fazer olhar para esse lugar, olhar para dentro, olhar para esse lugar indivisível e divisível dentro de mim. E eu fui em busca de mim mochilar no mundo. Juntei um dinheiro, falei, agora é minha hora. Comprei um mochilão
e fui para o Sudeste Asiático, viver diversas experiências que também dá um outro vídeo. Eu tô abrindo vários vídeos aqui, né? Enfim. E fui verdadeiro andarilho. Peguei carona na estrada sem falar as línguas, viajei de moto dormindo de rede, né? Na rede, na verdade, nas florestas e lugares que eu conseguia amarrar a rede. Eu parava a moto no meio da floresta e dormia, depois continuava a viagem no dia seguinte. Caí de moto, quebrei meu braço. Fui operado lá, no Vietnã, quando eu estava fazendo uma travessia do país inteiro. E aí, eu senti que era a vida me chamando de volta para casa. Depois que eu voltei para casa, eu passei 6, 7 meses aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro. E aí eu falei, bom, acho que está na hora de ir de novo. Consegui um visto para Nova Zelândia, ainda sentindo que meu caminho estava mais para a Índia do que para Nova Zelândia. Mas alguma coisa falou, tudo bem, vai, passa por essa experiência primeiro. Eu consegui o visto, né? Por que eu vou desperdiçar? Sente lá o que tem na Nova Zelândia. Bom, acabei fazendo vários tipos de trabalho, trabalhos agrícolas, trabalho em loja de smoothie, fazendo suco, enfim. Trabalhei num templo budista também, que tinha um lama muito interessante, era o mestre do espaço, e a gente fazia satsangas, encontros, onde ele falava pra gente um pouco da cultura budista, e aquilo parecia muito familiar para mim. Talvez você aí sinta essa proximidade com alguns temas espirituais, ou dentro do yoga, ou dentro do autoconhecimento mesmo. Sabe? Quando alguma coisa parece ser muito normal para você, é muito comum demais, faz muito sentido de um lugar muito, muito profundo e muito íntimo. E assim era comigo e é até hoje com o yoga. Bom, eu tive um momento mágico, mas aqui esse vídeo não é para contar essas histórias precisam de tempo para eu poder realmente explicar para você os detalhes de como foi, mas eu tive uma espécie de encontro com uma mulher xamã que fazia algumas terapias de cura, ou ela chamava de massagens de cura, massagens energéticas, enfim. E aí eu fiquei interessado no processo dela, senti do coração de fazer. No final da massagem, vira para mim e fala, olha, eu tive uma visão. Tinha uma montanha de neve gigante, um guru mesmo, assim, um mestre, assim, um yogi, com um cajado de barbas longas, brancas, falando, vem, manda o menino vir para casa que tá na hora dele chegar. Tá na hora, deu de viajar ao mundo, ele já fez isso demais, agora é a hora dele voltar para casa. Bom, eu copiosamente chorei, fiquei sem entender aquilo, mas só tive uma certeza. Eu tinha que ir para os Himalaias, na Índia, que a Índia tinha alguma coisa para mim. Eu gostaria de deixar claro aqui que toda a minha visão de mundo e visão dentro da espiritualidade é uma visão muito, muito na vertente do simples, do direto, sabe? Do terreno, mas não por isso menos misterioso, sabe? Mas do terreno do verdadeiro, do simples e absoluto que está aqui o tempo todo, sabe? Então eu sinto isso até hoje, sinto assim na minha caminhada, mas a minha caminhada por algum motivo teve diversos eventos chamados assim espirituais que eu vou compartilhando com vocês no canal conforme o interesse for acontecendo. E aí eu acabei indo para lá para fazer uma peregrinação e fui iniciado em Kriya Yoga, no topo dos Himalaias, num lugar chamado Badrinath. É bem auspicioso, tem algumas coisas aí bem interessantes em relação a esse lugar, mas nesse vídeo eu não quero gastar todo o meu tempo lá. O fato é que eu passei 1 ano e meio e conheci o meu guru lá na Índia, nos Himalaias, e fiquei aprendendo yoga com ele na raiz durante 1 ano e meio. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Eu me aprofundei no yoga de uma forma que eu nunca acreditei que eu iria me aprofundar. Eu praticava de 8 a 10 horas por dia de meditação, de práticas de respiração, de hatha yoga, de posturas e asanas de yoga. E a parte toda filosófica de encontros com o meu guru, com os discípulos dele, de viagens e peregrinações a lugares sagrados na Índia. E eu tive essa oportunidade de também ficar muito tempo sem o meu guru. Né? Eu ficava um tempo com ele e ele me chutava para eu ficar zanzando por ali sozinho, para também ter meus aprendizados sozinhos me virando, né? Então eu acabei conhecendo de norte a sul muitos lugares da Índia. Fiz essa viagem como lobo solitário, fui sozinho, não me arrependo, foi incrível. E quando eu voltei para o Brasil, eu senti um chamado em 2019 voltar para o Brasil, um pouquinho antes da pandemia. Eu falei, caramba, será que essa minha história da Índia pode somar com a vida de alguém? Sabe? Será que vale a pena gerar conteúdo, criar conteúdo pro Instagram, pro YouTube, sei lá, o Instagram tava em alta, tava bombando as lives, os cursos de lançamento, um bando de coisa que eu vim querer fazer depois, agora em 2026, eu vou te explicar direitinho. E deixa um adendo aqui, eu inicio as pessoas em Kriya Yoga ao vivo, online, ou também tenho esse mesmo curso completo gravado no Hotmart. Se você tiver interesse,
dá uma olhada aí nos links do canal ou no link dessa descrição, que você vai conseguir falar direto comigo ou acessar a página oficial desse curso de Kriya Yoga, onde eu ensino yoga integral e práticas específicas dessa linha de yoga que eu tanto pratiquei e tanto aprendi. Mas voltando para o vídeo, quando eu voltei para a Índia, eu fiquei nesse impasse. E eu cheguei a começar a gravar conteúdo, aprender a editar, cheguei a pagar programa de edição de vídeo na época. Enfim, comecei a me aventurar. Por alguns motivos da vida, eu comecei a iniciar pessoas em Kriya Yoga que não era um plano, tá? Isso que eu contei para vocês agora não era um plano. E aí eu vou contar num vídeo só sobre Kriya Yoga. Na verdade, já tem um vídeo, 2 até, falando só sobre a iniciação de Kriya Yoga. Então, se tiver alguma dúvida também, pode falar direto comigo, mas assiste esses vídeos também, que vai estar falando um pouquinho de forma geral desse processo, tá? Então esse foi o momento pós-Índia, foi um marco muito grande para mim de empolgação e de tempo que eu tinha. Era pandemia, eu tinha muito tempo, eu falei, é hora de gravar conteúdo. A vida me deu uma guinada, eu acabei indo pro sul, e nessa empreitada de ir no sul, nesse meio tempo de ficar em Teresópolis, Rio de Janeiro, e ir pro sul, para Santa Catarina, para Siriú, Garopaba, eu comecei a tomar ayahuasca. Minha vida com a ayahuasca foi muito intensa e muito profunda e muito rápida, né? Eu experimentei muitas escolas diferentes, muitos tipos de cerimônia, mestres de cerimônia diferentes, até que um deles virou para mim e falou assim, toma aqui, ó, a garrafa para você levar lá pro sul. Falei, como assim, padrinho? Não, toma aqui. Ele era do Daime, particularmente. Abre teu trabalho xamânico lá. Falei, como assim abrir meu trabalho xamânico? Leva, confia na medicina. Conduz esse trabalho. Eu fui encagaçado, só pra você saber, tá? Não quero pagar de condutor de cerimônia, de ayahuasca, pajé, xamã. E pasme você, no meio do meu caminho eu já fui chamado de charlatão, já fui chamado de pajé, já fui chamado de xamã, já fui chamado de guru, já fui chamado de nada disso, já fui chamado de babaca, de metida mestre, já fui chamado de tudo isso. Bom, o que eu quero contar pra você é que eu tive um processo muito profundo de ayahuasca e eu tive um espaço lá no sul, no Siriú, onde a gente conduzia cerimônias de ayahuasca e eu era o líder desse processo, né? Junto com um grupo que começou a se formar e começou a se ajudar. Bebi da fonte de muitos tipos de pessoas nesse meio do caminho da ayahuasca. Tenho diversas críticas ao meio ayahuasqueiro nesse processo de conduzir as cerimônias, a mim abriu muitos leques e muitas possibilidades e muitas percepções sobre pessoas que chegavam desse meio. E eu sentia uma certa arrogância e prepotência muito profunda, mas muita profunda mesmo, quase que como se você tomar ayahuasca você é superior a quem não toma ayahuasca. Como se o jaguba e a chacrona são os dois elementos principais para se fazer a ayahuasca aí, basicamente os dois aí é muito mais importante do que essa plantinha que está aqui do meu lado, só porque a medicina é medicina, né? É sagrada. Então, assim, o yoga a gente aprende muito claro na vida de que tudo é medicina, né? O ar que você respira é medicina, a bênção de estar vivo é medicina, né? Então, a medicina, a verdadeira medicina é a verdadeira simplicidade de se conhecer lá de dentro, de um lugar onde nada de fora precisa te afetar, sabe? Então, foi com essa bagagem que eu experimentei a ayahuasca. Só que eu tive um contratempo. É uma coisa que pode acontecer com você, com a pessoa do teu lado, com qualquer um. Eu abri um quadro de psicose com 31 anos de idade. Depois de 3 anos tomando ayahuasca, já tinha experimentado cannabis, já tinha feito cerimônia de cogumelos mágicos, psilocibina, né? Já tinha experimentado MDMA, já tinha experimentado LSD e absolutamente nada tinha acontecido comigo. Eu tinha algumas pistas, isso a gente comenta depois já em vídeos falando mais sobre psicologia e saúde mental, que é uma outra área que eu vou tratar aqui no canal. Basicamente eu abri um processo de psicose e um quadro de bipolaridade tipo 1. Hoje eu sou especialista em bipolaridade. Aviso importante, ainda existe pouca informação sobre bipolaridade e seu manejo. A especialização no assunto é fundamental para o tratamento correto. Para mais dúvidas, entre em contato comigo ou consulte um profissional de confiança. Tenho esse foco em atender pessoas com bipolaridade. Fiz uma pós do Dr. Renato Silva, que é um grande nome aí do meio da bipolaridade. Ele fala especificamente sobre esse assunto de uma forma muito, muito profunda. E hoje, graças a Deus, eu estou estável e me entendo e não tenho mais psicose, não tenho mais alterações de humor, me mantenho estável, que é tão difícil para os bipolares, mal vocês têm ideia da dificuldade. Eu abri esse quadro de psicose e apareceu um pajé, que na minha psicose, esse pajé era um deus. Esse pajé era um delírio religioso muito grande. E esse pajé deitou e rolou comigo porque era um baita de um mau caráter. Eu não vou falar o nome dele, mas só para você saber, ele é da aldeia Funiô. Ele me roubou, ele me ameaçou, ele pegou dinheiro meu,
Ele falou para eu vender minhas coisas, para dar dinheiro para ele, porque era para ajudar a família dele. E eu em psicose, se você não sabe o que é psicose, eu tô falando de psicose aqui, psicose são delírios e alucinações. Basicamente você vê coisas, ouve coisas, percebe coisas diferentes onde não há. É capaz de eu estar falando aqui com você agora, tá escutando um grito no meu ouvido, tá escutando uma voz falando para eu dar um soco em você, e ao mesmo tempo essa luz aqui tá mandando uma mensagem, saiu um tigre aqui agora, você tá entendendo? É uma loucura, são infinitas possibilidades acontecendo e todas extremamente vivas e reais para você. Então assim, teremos um vídeo só sobre psicose, sobre risco da ayahuasca e psicose. Vamos com calma. Aí, esse primeiro vídeo ele tá ficando extenso, longo e cheio de amarrações para você entender um pouco do que esse canal vai oferecer, tá? Então a ideia é essa mesmo, ela ser fluido, natural, um bate-papo, e você vai entendendo aqui o que tá rolando, o que rolou na minha vida, quem sou eu hoje para estar falando do que eu falo. E foi quando eu passei por 2 internações. Nesse meio tempo de 2022, 2023 até 2026, foram momentos muito altos e baixos, como eu te disse, 2 internações de 1 mês. 21 dias, para ser sincero. Eu tive fases de mania aguda da bipolaridade, quando a sua fase de excesso, de excitação, de agitação, e no meu caso, psicótica, então eu delirava, eu escutava coisa, eu via coisa, tudo fazia um sentido reverso, minha mãe era um demônio, era uma loucura. E eu tive tudo isso também pro outro lado, né? Eu caí na depressão, tive 2 depressões muito profundas, e uma delas, eu passei 1 ano e meio desejando me matar, desejando tirar a própria vida, e por um motivo muito específico, muito íntimo, muito profundo. A yoga estava lá comigo. A presença daquele entendimento existencial de que, caramba, eu sou algo além disso aqui que eu estou sentindo agora. A vida vai para além dessa possibilidade que eu estou experimentando agora. E isso parece uma bobeira falando assim, mas foi isso que me tirou do lugar de querer me matar. Foi isso que não me deixou pegar uma faca, pegar um revólver, pegar qualquer coisa que estivesse na minha disposição, pular de uma ponte e tirar minha própria vida e não estar aqui falando com você agora. Então eu quero conversar com você muito abertamente sobre isso, porque tem gente que tem medo de falar sobre a própria trajetória, sobre o próprio transtorno mental. E pra mim é pelo contrário, eu quero falar disso tudo desse jeito assim, franco com você, pra você entender o que hoje é meu trabalho. A minha missão hoje como pessoa da saúde mental, como profissional da saúde mental, mais uma pessoa que trabalha na área do autoconhecimento, da yoga, iniciando pessoas há mais de 7 anos, nessa data que eu tô gravando o vídeo, em Kriya Yoga, ou seja, eu lido com gente há muito tempo. Né, nesse caminho de uma busca pessoal, de uma busca interior. Como é que pode esse entendimento de vida ter sido tão profundo a ponto de ter me tirado da maior lama que eu já pisei, do inferno na Terra? E se você já passou por uma depressão, saiba, você tem alguém aqui que te entende. E caso você não tenha passado por nenhuma, eu te convido a ter muita, mas muita empatia. Basicamente, imagine você uma vida onde a morte é a única coisa que você sente que faz sentido. Pensa com carinho nisso que eu te falei agora. Bom, mas pra gente não pesar também tanto o clima, eu queria dizer pra você que estou recuperado, estou bem, estou super feliz, estou tranquilo na minha vida agora e quero compartilhar essa energia, esses aprendizados que eu tive ao longo da minha trajetória e compartilhar um pouquinho com você o que eu sinto ser o essencial desses processos que eu vivi, que eu vivo, que eu estudo, que eu continuo estudando, que eu continuo vivendo e que a nossa troca possa ser genuína e honesta. Então, o que vai vir por aqui nesse canal realmente vai vir com uma bagagem crítica forte, porque foi depois dessas circunstâncias que eu passei que eu abri meu olhar mais do que nunca para tudo aquilo que eu já sentia quando eu navegava no meio do yoga, da espiritualidade, do autoconhecimento, de tantos charlatões que eu encontrei no meu caminho na Índia, de tantos charlatões que eu encontrei no caminho da ayahuasca, de tanta casa das mais diversas aí no meio xamânico, que vendem luz, gratiluz aí e não fazem nada, não esticam a mão pro próximo, não ajudam um bosta de nada de quem tá do seu lado, da tua família, do teu filho, mas quer tomar ayahuasca todo final de semana, quer pagar de meditador e fica tirando foto bonita para isso. Esse é um pouco de como é que eu vejo, como é que eu sinto a vida na minha maior honestidade possível, sobre os temas que eu vou falar de autoconhecimento, espiritualidade, yoga, saúde mental, psicologia. Então é isso. A ideia aqui é poder colaborar com o teu processo de, principalmente, autoconhecimento. Esse todo o resto, ele vai te ajudar nesse lugar de olhar para dentro. O caminho é olhar para dentro e para mim tem 2 palavras que resumem a energia que eu queria vibrar, passar, transbordar, compartilhar com você aqui.
verdade e simplicidade. Esses dois são os nossos grandes guias aqui no canal, aqui na nossa troca, para a gente adentrar nos assuntos e se adentrar consequentemente. Fica bem onde quer que você esteja e eu te vejo na próxima.